Olá, amigos! Vamos estudar a lição da Escola Sabatina? E hoje, sábado, 29 de janeiro, nós iniciaremos uma nova lição, que é a lição número 6, que ela tem como título Jesus, o sacerdote fiel. A lição desta semana, ela está no livro de Hebreus, nos seus capítulos 5, 6 e 7, que foi escrito, pelo apóstolo Paulo, onde ele menciona e apresenta uma análise do sacerdócio de Jesus Cristo. O verso para memorizar está no livro de Hebreus, capítulo 7, versículos 26, e diz: Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Jesus cumpriu com fidelidade cada etapa do plano de redenção para salvar a humanidade caída. O nosso sumo sacerdote e rei humilhou-se à estatura de um cordeiro e ofereceu o sacrifício perfeito que sacerdócio algum humano poderia oferecer. O seu sacrifício superior, aliança e superior, revogou a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade. Está em Hebreus, no seu capítulo 7, versículo 18. Em Cristo, toda a lei cerimonial foi cumprida e finalizada, não havendo mais necessidade de holocaustos ou de mediador humano. Para nós entendermos a obra do sacerdócio de Jesus, temos que primeiro entender como o pecado afetou o relacionamento do ser humano com Deus e conhecer a nossa própria natureza. O pecado, ele é a essência, é a separação de Deus. E Adão e Eva pecaram e trouxeram para todos nós consequências horríveis, onde os resultados apareceram na natureza que foi se degradando, e no ser humano ele implantou-se uma natureza pecaminosa catastrófica, que é a tendência natural do homem para fazer o que desagrada o Criador do universo. Antes do homem cair, a desobediência era algo muito estranho à natureza humana. Mas depois do primeiro ato da desobediência de nossos primeiros pais, não cometer nenhum pecado é que passou a ser estranho à natureza humana. Veja que absurdo, né, irmãos? Deus, ele é tão santo que o pecado abriu uma cratera enorme, um abismo entre nós humanos e o Criador, devido à nossa condição pecaminosa, Porque Deus, através da sua glória, nós não podemos chegar perto dele, senão nós seremos fulminados. E com isso o pecado nos separou de Deus, E daí veio a necessidade de um intercessor, de um representante, um legítimo mediador, a fim de que os homens pudessem se reconectar, se voltar a se relacionar intimamente com Deus. E a mediação entre Deus e os homens só poderia ser eficaz se o intercessor ou o mediador também não pudesse estar contaminado pelo pecado. E por isso que o sacerdote, o levítico, podia ser apenas um símbolo do sacerdote de Cristo, do sacerdócio de Cristo. Onde Jesus, ele é o único, puro, santo, sem mácula, livre de pecado. Não somente livre do pecado, da prática do pecado, porque Jesus não cometeu pecado algum, mas também livre de inclinação
da tendência para o pecado. Por isso é que ele é o sacerdote fiel, inculpável, separado dos pecadores, que está lá em Hebreus, no seu capítulo 7, versículo 26. Aquele que possui o sacerdócio, né, imutável, que está lá em Hebreus 7, 24, também possui sua lei imutável. E ele deixou bem claro que seu ministério terrestre em nada a revogaria. Por isso que Jesus disse: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, que está lá em Mateus, no seu capítulo 5, versículo 17 a 18. Por ele ser, né, o sacerdote fiel, o sacerdote perfeito, como diz o verso para memorizar, porque nos convinha um sumo sacerdote como este, né, santo, ou seja, somente Jesus. Que você, meu amigo, possa aceitar a Jesus como Salvador e Senhor. Ele quer ser o mediador de você, entre você e o Criador do Universo. E somente há um representante, Jesus, o único sem pecado que pode ser um verdadeiro sumo sacerdote, o único mediador perfeito, Jesus, e ele quer te salvar. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.